Querido irmão e amigo, tá é momento para a devoção de dia. Contento que você de nossa companhia. Nós está uma palavra de oração. Amoroso Tata, o Deus eterno, Senhor, ajuda-nos todo dia de novo para nos portar ancrado em Bo, para nos permanecer em Bo e para a palavra permanecer em nós. Tata Santo, nós estamos vivendo em mundo que está assim intoxicado, assim malo, Senhor. Ajuda-nos, Tata, todo dia de novo para nós por apresentar a verdade e para a luz brilhar para nós e para assim nós também por distribuir a luz do mundo aqui, Senhor. Dona-nos amor e paciência, compaixão, Senhor, para cada pessoa, Senhor, para cada também que está na escuridão e todo oprimido. Danke para estar conosco e danke, Senhor, para sana e para cura, Senhor, e para elevar isso não que está sofrendo todo dia de novo e que está dentro dolor e dentro tristeza. Nós agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nossa lesa foi de matutina titular Lobo recebi poder. Escrevi de Ellen White. Ave 7 de julho. Tema é dom de papia. Predicar é palavra. Seja preparar na tempo e fora de tempo. Spierta, repreender, exortar, com roupa e paciência e instrução. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. O poder de papia é um talento que este word cultivar diligentemente. De tudo donan que nós a receber fora de Deus, ninguém está capaz de ter uma bendição mais grande que o dom de papia. Que nós bons nos está convencer e persuadir. Que nós bons nos está oferecer alabança e oração a Deus. E que nós bons nos está conta outra pessoa enquanto de amor de Redentor. Nenhuma palavra imprudente no mestre word do papia. No papia coisa malicioso. Nenhum papiamento de coisa de cabeça abrir. Nenhuma maneira de papia irritar, fadar, ou sugerência impuro que o word assim, lo nos slep escapa for de elepnan de esuncuta seguir Cristo. E apóstolo Pablo, inspirado do Espírito Santo, escreve o seguinte: não laga nenhuma palavra daninho sale for de vossa boca. Efésios capítulo 4, versículo 29. Palavra não daninho não solamente quer palavra na malo. Eta encerra cada expressão contrário na princípio não santo e religião puro e sem mancha. Eta inclui insinuação impuro e pensamento maligno e de doble sentido. Se essa que não pode resistir imediatamente, al instante, não lo guia na picana mais grande. Riba cada família, riba cada cristiano individual, é dever a word pone para ser a porta contra a palavra não corrompi. Ora nós temos companhia de esnão que está entregando a mês de papiamento de coisas de louco ou coisas de cães, se está possível, está nos dever para cambiar o tema de conversação. Para meio de ajuda, de graça de Deus, nós podemos tratar de introduzir palavras ou tema completamente diferente. Que lo cambia ou volta o curso de conversação de tema mais conveniente. Nos palavras mas esta palavra de alabança e agradecimento. Se a mente e o coração têm o amor de Deus, é aquilo que queda revelar em conversação. Lo nota assunto difícil para compartilhar o qual que está dentro de nossa vida espiritual. Pensamento grande, aspiração nobre, percepção clara de verdade, propósito não egoísta, lo carga fruta, de palavra que está revelar o caráter de tesouro de coração. Pois ora Cristo queda revelar de nossa palavra, a persona lo recebe poder para ganhar alma para Cristo. Nos mestre papia de Cristo, que esnan que não conhece Cristo. Nos mestre assim maneira Cristo ahasi. Unda que etabata, sede em snoa, riba caminda. Dem boto pouco alejado de canto de la mão,
na e fiesta di e fariseo nan, of na e mesa di e publicano, e la papia ku e hende nan, enquanto di e cos nan ku te pertenece na e vida mais alto eleva. Querido oyente, acorda, manhã batem cita com Deus e conosco. Até manhã com Deus que.